Quem é o seu Deus? Importante começar o livro pensando na resposta a essa pergunta. Aqui perto do meu escritório havia um grafite com a frase: "Desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração." Ao lado da frase, o grafite mostrava Jesus saindo feliz de uma lâmpada como um gênio, pronto para atender desejos. Parece inocente e bonitinho, mas isso carrega uma compreensão muito equivocada de Deus. Muitos enxergam Deus dessa forma e pensam assim porque são ensinados desse jeito. Por um tempo fiquei acompanhando cantores e pregadores em suas redes sociais. Ouvi suas músicas, escutei suas pregações, até folheei algumas páginas e tive algumas boas surpresas e muitas confirmações. As surpresas foram por conta das muitas vezes que fui realmente edificado e tocado. As confirmações, por sua vez, ficam por conta da alta carga emocional e de autoajuda contida nesse meio. Aliás, já deixo eu avisar, este livro não é sobre os seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Este livro é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir os seus sonhos. Nas minhas andanças pelo Brasil, ouvi muita coisa focada naquilo que passei a chamar de teoria good vibes. O ser humano e suas necessidades colocados no centro dessas letras e mensagens, e Deus inconscientemente, creio eu, reduzido a serviçal, gênio da lâmpada, psicólogo, coach, etc. Querem um Deus que abençoe, que atenda às orações e os faça mais do que vencedores. Geralmente, é esta a imagem que as pessoas constroem de Deus, o abençoador. Mas espera aí, pensar em Deus como abençoador é errado? Depende, explico. É fato que a Bíblia possui inúmeros versículos que, se lidos isoladamente, parecem dar uma fórmula certeira para o sucesso e a bênção. Cito alguns. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 4. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Livro Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 8. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Livro Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Lidos assim, sem considerar o todo da Escritura e seus devidos contextos, eles transmitem essa ideia do toma lá da cá. E é com base nesses e com outros textos que muitos têm construído o cristianismo centrado nos sonhos do indivíduo em uma vontade de Deus imaginária. A teologia Good Vibes nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus e que, na verdade, Ele não nos fez para sofrer, mas para que sejamos vitoriosos e prósperos. Quem não quer um Deus assim, sempre pronto para atender às minhas demandas? Eu quero dois, por gentileza. O avanço dessa teologia não é culpa somente de pregadores e cantores. É de todo o povo que consome esse conteúdo sem critérios. Um povo que, no fundo, só quer Deus por aquilo que Ele pode dar. Antes eu até tinha pena das pessoas que lotam os templos nos quais se prega a teologia da prosperidade. Porém, hoje, confesso que a dó passou um pouco, pois a motivação que leva essa gente para lá é de receber uma bênção e não de se relacionar com o abençoador. É claro que muitos cristãos podem se aproximar de Deus por interesse e depois se renderem ao discipulado, como já ouvi algumas histórias. Contudo, pelo fluxo e pela rotatividade que marcam essas denominações, isso não é um padrão. No fundo, parece que todo mundo está pensando em si mesmo e querendo se dar bem aqui nessa peregrinação. E para isso, construímos um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus que tem os mesmos anseios e as mesmas motivações que nós. Nossas orações e canções apenas refletem nossas vontades e projetam uma divindade que satisfaz os desejos mimados do nosso coração. Esquecemos que, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a primeiro ansiar pelas coisas do alto e só depois considerar nossas necessidades. Esquecemos que somos servos dele e estamos debaixo de sua vontade. Por isso, pensar em Deus somente como abençoador é complicado, limitado, pois Deus é muito mais que abençoador. Ele é o Senhor e Rei. Se o mundo nos convida a sonhar, a ter ambições, a pensar alto, a mirar longe e por aí vai,
No Evangelho, por outro lado, somos convidados a negar nossa vida e carregar a cruz. Isso é cruel aos olhos deste mundo. Esperneamos como crianças birrentas quando não temos nossas vontades atendidas. Mas o pai que ama vai disciplinar seu filho, mesmo que isso faça com que o pai pareça cruel no momento. Deus, como pai amoroso, age da mesma forma. Hebreus 12. E quem se submete à sua disciplina, isto é, torna-se seu discípulo, tem seus sonhos e ambições transformados, às vezes destruídos mesmo, e devemos louvá-lo por isso, pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho, se este contempla a glória de Deus. Capítulo 1. A Fábrica de Sonhos ou a Teologia da Xuxa. Quando criança, cinema para mim se resumia em Xuxa e os Trapalhões. No final de Lua de Cristal, a rainha dos baixinhos canta a música tema do filme. Numa parte ela diz: "Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar." Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento, mas é que, na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim: se eu tiver fé, boas intenções, não fizer mal para ninguém, posso receber muitas bênçãos de Deus. Sonhar é permitido, almejar lugares mais altos é possível, eu posso ser o que eu quiser. Essa frase final é o slogan da Barbie, coisa que só pais de menina vão saber. Uma coisa é fato, nosso coração é uma fábrica de sonhos, é da natureza humana fazer planos, afirma Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Criados à imagem e semelhança do Criador, incumbidos de várias tarefas no jardim, criar e agir são características inatas a nós. Porém, um acontecimento no passado criou um distúrbio na força, quer dizer, nessas características humanas. Gênesis 3. O pecado de Adão e Eva afetou todos os que vieram depois deles. De lá para cá, nossos desejos, incluindo os mais nobres, são permeados pelo pecado. O desejo do primeiro casal em querer ser como Deus jogou toda a humanidade numa espiral de decadência, nas palavras de Orton. Abre aspas. Nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso, quando desligado de seu objetivo certo. A glória de Deus e o bem de nosso próximo. Nosso amor fica focado em si mesmo, nossas paixões santas ficam viciadas, nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos uns dos outros. Fecha aspas. Logo, o ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele a usa para satisfazer seus anseios. Ao sondar os nossos sonhos, percebemos que eles geralmente só contemplam a nossa vida. Nosso senso de comunidade e responsabilidade mútua é abafado por nossos caprichos e necessidades. Vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica. Sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol, para ser alguém e chegar ao topo, e vou pedindo a bênção de Deus. Ou como dizem, fé em Deus e pé na tábua. No fundo, o que queremos é um abençoador, e que não seja intrometido. Queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Isso lembra muito o conceito do deísmo moralista terapêutico, desenvolvido pelo sociólogo Christian Smith para indicar a compreensão que os jovens norte-americanos têm sobre Deus e o conjunto de crenças que nutrem. Keller resume a tese de Smith, abre aspas. Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. A crença moralista. O objetivo central da vida não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se sentir bem consigo mesmo, a crença terapêutica. Embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Isso é deísmo. Fecha aspas. Essa crença que Smith detectou nos jovens norte-americanos não difere praticamente em nada do que vivemos aqui no Brasil. É nítido que a maioria dos cristãos vive um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer as suas demandas e vontades, sem a mínima noção do conteúdo da fé bíblica e da real vontade de Deus. O que queremos é nos dar bem nesta e na outra vida. Veja, não quero dizer que não devemos planejar a nossa vida, que todos agora precisam ser voluntários em causas humanitárias ou missionárias, itinerantes mundo afora. Calma, a reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Se não considerarmos essas coisas em nossa caminhada,
Poderemos ter os sonhos mais nobres, como ser pediatra e trabalhar nos postos de saúde de regiões carentes, mas eles talvez não glorifiquem Deus, como bem frisou Iago Martins, abre aspas. Infelizmente, nós frequentemente temos a sensação de que, se estivermos fazendo algo bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário, não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que no serviço ao próximo. Fecha aspas. Aquele que sonda o nosso coração conhece nossas motivações. E acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição e nossas motivações serão más, mesmo que à primeira vista pareçam boas. Quantas igrejas surgem como fruto dessa ambição caída? Infelizmente, muitas. Eu testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. Certo jovem, desde que começou a estudar teologia, tinha um pensamento de grandeza em relação à igreja. Era tão evidente que, em sua apresentação na sala de aula, disse, abre aspas, meu objetivo é ser pastor presidente, fecha aspas. Tempos depois, ele abriu uma pequena igreja, da qual se tornou o presidente. Os cultos eram cheios, sempre girando em torno das suas ministrações de louvor e pregações. Contudo, ao mesmo tempo, ele também cresceu no ramo de palestras motivacionais. Isso, entre outras coisas, o levou a sair da igreja para viver exclusivamente no mundo corporativo. Penso que a trajetória dele ilustra bem o que eu estou querendo dizer. A ambição não é bem vista pela Bíblia. Ela é o oposto de um coração sábio e é de procedência mundana e demoníaca, segundo Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 18. O termo grego eritheia, traduzido pela NVT como ambição egoísta, pode também significar partidarismo, rivalidade ou ambição, e nunca é usado de forma positiva no Novo Testamento. Desta forma, falar de ambição egoísta acaba sendo redundante. Segundo Orton, o adjetivo egoísta foi acrescentado devido ao espírito da nossa época, que vê na ambição uma virtude, mas ela não é. É a ambição que faz seus sonhos terem primazia. Ela sempre vai buscar a autorrealização. Inclusive, no latim, ela tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral, buscar fama ou aprovação. Isso é coisa de ego que está bem vivo e não foi crucificado com Cristo. Nunca me esqueço de uma entrevista em que um cantor gospel disse que aconselhava seu filho a não ser baterista, pois dessa forma ficaria lá atrás, tocando e não seria um cara de frente. Para usar as palavras dele, imagina a frustração do garoto, que tem como primeiro instrumento a bateria, mas que, se seguir a ambição do pai, poderá se tornar um cantor gospel linha de frente com as motivações erradas. Geralmente, somos convidados a ser como Moisés, Davi, Paulo ou outra grande personagem da Bíblia. Temos que mirar alto. Ninguém quer ser o Zé da esquina, mas se Deus nos chamar para ser o Zé da esquina, isso é sinal de fracasso? Você lembra o nome da pessoa que fez a comida no último retiro, do qual você participou? Pois é, ela foi tão importante quanto quem deu as palestras ou organizou o evento. Será que o ministério de Paulo teria o mesmo sucesso sem as pessoas citadas em Romanos 16? Você provavelmente deve estar tentando lembrar quem é citado lá, não é verdade? Pare aqui e leia Romanos 16. Percebe o problema desses discursos motivacionais travestidos de pregação? Eles querem nos fazer buscar a glória dos homens, buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. Quem nunca ouviu o jargão, Deus vai te tirar do anonimato. Aí eu pergunto, qual o problema do anonimato? Aqueles irmãos e irmãs relacionados por Paulo em Romanos 16, que você aliás leu, eram menos importantes que o apóstolo na obra de Deus? O que dizer dos heróis da fé de Hebreus 11, que nem tiveram seus nomes citados? Precisamos dissipar essa confusão no meio cristão. O alerta de Dave Harvey é sério. Em nossa superestimada perseguição de glória própria, colocamos-nos no caminho da ira de Deus. Por isso estou cada vez mais convencido de que precisamos declarar a falência dos nossos sonhos, planos e projetos permeados pela cultura do self. Vou detalhar isso no decorrer dos nossos próximos capítulos. Capítulo 2. Crucificando o sonho. Em Homem-Aranha 2, de 2004, o melhor filme de super-herói já feito, Tia May fala para Peter umas verdades sobre heroísmo. Devido à crise de identidade, ele estava perdendo seus poderes e voltando a viver uma vida normal. Ela diz, eu acredito que existe um herói em todos nós que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece e nos permite morrer com orgulho, ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Se tem uma coisa que heróis nos ensinam,
sejam os da ficção, sejam os da vida real, é a abnegação em prol do próximo. Como não lembrar do clássico conselho do tio Ben? No primeiro Homem-Aranha, lançado lá em 2002, ele fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é muito sério e me lembra da Bíblia, quando ela diz que recebemos poder do alto para testemunhar e que sabemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. Não recebemos o poder de Deus para benefício próprio, recebemos para testemunhar, e cristão testemunha com a palavra e com a vida. E já que estamos no embalo de exemplos da cultura pop, basta lembrarmos de uma coisa: geralmente são os vilões que usam seus poderes em causa própria. Mesmo cercados de bons exemplos, a busca pelo prazer, pela satisfação pessoal, pela felicidade ainda é a mola propulsora da maior parte de nossa sociedade. Nascemos nela e nela somos forjados. Por isso, a procura pela realização do eu está presente até mesmo nos cristãos. Criamos um cristianismo customizado, aquele em que conseguimos encaixar nossas demandas e preferências e ainda assim dizer amém no domingo. Nessa religião, colocamos tantas camadas por cima da mensagem de Jesus que o simples "vem e siga-me" é abafado pelas imagens de Cristo como psicólogo, médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Chegamos a tal ponto que Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pede exclusividade e compromisso, que exige nada mais, nada menos que um caminho de cruz e de autonegação, desaparece, dando a impressão de que o amargo do chamado que ele faz precisa ser coberto por alguma coisa doce para ser aceito e digerido pelas pessoas. Tipo gente que entope de molho o prato de salada. Diluímos a mensagem bíblica para que ele caiba em nosso discurso inspiracional e motivacional e pensamos textos de seus contextos para, em nome da teologia Good Vibes, tornar o discurso de Jesus mais atrativo para o público. Packer foi na veia. Abre aspas. A ambição na vida de muitos cristãos parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média, fazer alguns bons amigos cristãos de classe média, criar os filhos com boas maneiras cristãs de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade cristã ou não se virar da melhor maneira que puder. Fecha aspas. Entendo que a verdade bíblica afirma que Jesus Cristo morreu em meu lugar não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Ele não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. O propósito do Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas, que hajam para a glória de Deus, nas palavras de Phillips, abre aspas. Embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens principalmente para trazer glória a Ele por meio de um povo que tem o caráter do seu Filho. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Fecha aspas. Veja bem, eu não pretendo ser insensível. Creio que a mensagem bíblica conforta os corações, inclusive, diferente de outros pensadores que também falaram mensagens de conforto, Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para estarem em sua companhia. Cristo andou por essa terra curando pessoas e transformando-as em suas dores. O problema não é reduzir a mensagem de Jesus a isso. Tem muita gente se dizendo cristã e não saindo desse estágio de coitadismo. Temos que amadurecer, ler também o versículo 29 de Mateus 11 e entender que a Bíblia não é sobre as nossas dores, é sobre Jesus e a vontade do Pai. Estar em missão com Cristo é aprender dele e sim ter paz na alma, mas sem esquecer que ele também diz: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo era uma estrutura de madeira que unia dois animais para carregarem uma carga, ou seja, tomar o jugo significa sujeitar-se. Logo, tomar o jugo de Jesus significa tornar-se seu discípulo e participante de sua missão. Aí eu faço a pergunta: você acha que todo esse investimento de Deus, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar, e assim possibilitando que nós, seres humanos mortos por causa de nossos pecados, tivéssemos vida, é para que fiquemos preocupados com nossos sonhos, planos de carreira e realizações? Eu penso que não. Paulo fala aos Efésios, abre aspas, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Fecha aspas.
Ou seja, Deus tem sim planos e sonhos para nós, mas eles dizem respeito à sua obra e missão na Terra e à maneira com que somos encaixados nessa tarefa. Quando Paulo afirma em Romanos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito, ele está reforçando a seguinte ideia: tudo coopera, tanto as coisas boas como as ruins, para que a gente trabalhe nossa salvação com temor e tremor e desenvolva nosso chamado. E que chamado é esse? Viver as boas novas. Nossos sonhos na Via Crucis. Caminhar com Jesus é perder a própria vida. Confira Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 25. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, irá perdê-la, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Não tem como suavizar essas palavras. A vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte ao ego. Por morte do meu eu, quero dizer, a transformação dele, a ressignificação de quem eu sou. Experimentamos algo tão extraordinário que a Bíblia usa termos como nascer de novo e nova criatura para se referir a essa transformação. A ressurreição de Jesus marca o início da fé genuína dos discípulos, tanto que nascer de novo só é possível por causa da ressurreição. Pedro afirmou, abre aspas, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Fecha aspas. Ao aniquilar o poder da morte, Cristo possibilitou a vida eterna aos que renascerem nele. A esperança viva habita no discípulo regenerado. Ele sabe que todos os sofrimentos e perseguições que atualmente o assolam não serão a palavra final em sua vida. Pois Jesus trilhou o mesmo caminho, sofreu até a morte, mas ressuscitou, garantindo assim o mesmo destino para os seus. A regeneração já é a vida do porvir, invadindo o crente aqui e agora. Berkhoff definiu regeneração como a obra criadora de Deus que produz vida nova, pela qual o ser humano vivificado com Cristo pode ser chamado de nova criatura. Somente alguém que foi feito de novo pode entender e obedecer a Deus e a sua palavra. Só os nascidos do Espírito entendem das coisas espirituais e estão aptos para responderem ao chamado divino. Piper disse, abre aspas, o primeiro efeito desse novo nascimento é que vemos e recebemos Deus, o seu Filho, a sua obra e a sua vontade como extremamente belos e valiosos. Isso é fé. Essa fé vence o mundo, ou seja, vence o poder escravizante do mundo. Em ser o nosso tesouro supremo, somos livres para obedecermos com alegria. A sedução do mundo é justamente nos fazer acreditar que precisamos atender primeiro às nossas necessidades, para depois, quem sabe, atender às do próximo. Mas se eu olho para os heróis da fé e os mandamentos divinos, vejo outro padrão, pessoas que doaram e se entregaram em obediência a mandamentos que orientam a olhar para o outro em vez de olhar para o espelho. Já pensou se, no Getsemane, Jesus em profunda tristeza pensasse só nele e na comunhão com o Pai? Aliás, ele pensou na comunhão com o Pai que todos os que nele crescessem poderiam ser. O preço disso era muito alto, e mesmo assim foi pago. Os adeptos da teologia Good Vibes e do acredite nos seus sonhos, em nome da autoestima, deturpam o mandamento de Cristo que nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos e colocam os seus desejos e necessidades à frente do reino de Deus. Eles dizem que devemos nos amar e sermos realizados para assim conseguirmos ofertar amor. Nessa busca pelos seus sonhos, vivem um cristianismo diluído. Por isso, não faz sentido inverter o mandamento dado em Mateus 22:39. Ame ao próximo como a si mesmo. O mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e não para amarmos a nós mesmos. Já nos amamos, não precisamos de um mandamento para isso. E como pecadores, esse sentimento geralmente é deturpado. Ok, alguém pode argumentar. Existem pessoas que não se amam, levam uma vida sem perspectiva, sem metas e sonhos. Por isso precisamos despertar nessas pessoas o amor próprio para depois elas serem capazes de ofertar amor. Não penso que esse seja o caminho, nem encontro o respaldo bíblico para isso. Essas pessoas não precisam ouvir mensagens inspiracionais e motivacionais. Elas precisam se render ao Evangelho. Devo lembrá-los que vivemos num tempo em que
Em nome do amor próprio, pessoas estão se casando com elas mesmas. Simplesmente absurdo. A sologamia é uma demonstração clara desse desvaneio do amor próprio. Numa entrevista, uma mulher, que até cerimônia fez deste casamento sologâmico, declarou: "Aprendi a viver feliz sozinha. Aprendi que me bastava." Interessante que, em determinado momento do vídeo, ela aparece se admirando no espelho. Marcada pelo pecado, nossa vida sempre irá priorizar o amor próprio. Leves já alertou, abre aspas. A vida natural, em cada um de nós, é algo autocentrado, algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas, explorar o universo todo. E especialmente algo que deseja ser deixado por conta própria, tem medo da luz e do ar do mundo espiritual. Pois nossa vida natural sabe que se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos, e por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Fecha aspas. Levi cita o exemplo do próprio Jesus Cristo, que em sua humanidade escolheu uma carreira terrena que significava o aniquilamento dos seus desejos humanos a todo momento. Essa autorrealização é um engodo mundano, pois o indivíduo está buscando satisfação no aqui e no agora. E sabe o que é triste? Muitos nessa busca conseguem atingir alguns de seus objetivos e acham que essa realização é a bênção de Deus. É o famoso "estou vivendo os sonhos de Deus para a minha vida". Autorrealização, autoestima, auto isso ou auto aquilo não fecham com o que Deus pede em sua palavra. Esse é o problema da autoestima, seja ela baixa, seja alta, queremos curá-la com orgulho ou com aplausos. O eu e a sociedade não podem ser o molde do meu caráter. Não posso viver a partir do que penso ou do que pensam de mim. Keller usou o termo autoesquecimento em ego transformado para falar sobre isso. Um coração que foi transformado pelo Evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito. E essa sentença já foi dada na cruz. A pessoa sabe, por causa de Cristo, que é amada por Deus, e esse veredito pauta toda a sua vida. Não é mais o seu ego querendo preencher um vazio. Quando queremos matar a fome do nosso eu com as coisas deste mundo, ficamos mais famintos, pois a ilusão não preenche de verdade. Alguém já disse que somos tubarões existenciais. Pense por um momento. Em quantas situações agimos inflados pelo ego, pelo desejo de sermos alguém, de sermos aprovados e aceitos? Quantas vezes olhamos para o espelho e dizemos: "Eu mereço isso, eu vou fazer acontecer, eu preciso ser reconhecido", entre outras frases de autoafirmação. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego que rende aplausos. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa autoestima? De jeito nenhum. Um ego transformado é só mais uma parte de mim que cumpre a sua função, como os dedos dos pés. Se estiver tudo bem, nem percebo que estão ali. Agora, se dou uma topada no pé da mesa ou na quina da parede, meu dedo machucado fica me lembrando da sua existência a todo momento. Chama atenção para si. Assim também é o ego do ser humano sem um novo nascimento. Quer sempre estar no centro das atenções. O ser humano deve encontrar sentido na vida, porque Deus o ama e o criou para uma obra. Em Mateus 6, é a busca pelo reino de Deus e sua justiça que traz realização ao ser humano. Quando entrego minha vida para Cristo, descubro o amor e uma missão. Isso me preenche, dá uma meta definida. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Eclesiastes 12:13. Repito aqui o resumo que Jesus fez do Antigo Testamento. Abre aspas. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Leia o que Paulo escreve aos Coríntios. Ele morreu por todos para que os que recebam sua vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Coríntios 5:15. Não viver para si mesmo é autoesquecer-se.